Olá, gente. Sou o Gibran Almeida, aluno de graduação da UFSC, em Santa Catarina. Estou fazendo esse vídeo para apresentar o meu trabalho de pesquisa sobre a cidadania e representação em Kant, orientado pelo Ailton Durão, uma das maiores referências na filosofia política, especialmente Kant e Habermas. Eu estou falando rápido, pois temos pouco tempo, e eu vou começar com um contexto, um desenvolvimento e terminar com uma conclusão, onde eu vou tirar a gordura acadêmica, os detalhes e deixar o conceito geral. Inicialmente, Kant começa a falar em todas as suas obras sobre um contexto de república, onde seria guiado por uma ideia de razão que orienta o governo no sentido de todo mundo poder aproveitar sua liberdade e livre-arbítrio em coexistência com os outros. É a ideia da república básica, tanto platônica quanto de hoje em dia. Inicialmente, ele começou a escrever isso antes de 1780, mas oficialmente ele começou a publicar isso em 1780, 84, 86 e 90. Teve toda essa variação de tempos por causa que durante a época dele estava acontecendo as revoluções americanas e francesas, que faziam ele mudar de opinião a cada acontecimento novo que vinha, fazendo um trabalho contextual da sua época. Falando isso, todas essas experiências colocavam o ideal platônico de república meio que em xeque, então tinha que ser pensado os detalhes sobre isso, possibilitando exemplificações na vida real e materiais para a gente poder pensar sobre como organizar a sociedade, se é uma república ou não, e se for uma república, como. Então, nesse sentido, o Kant começa com um cosmopolitismo forte, sugerindo uma coisa parecida com a ONU, onde todos os estados respeitariam um estado maior. Isso foi antes da Revolução dos Estados Unidos, pois depois ele vem a criticar essa ideia e tender para o cosmopolitismo mais fraco, pois os Estados Unidos não deixavam seus membros sair da organização. Então, aí já se perde a liberdade, o livre-arbítrio. Por isso que ele permite um cosmopolitismo fraco, onde a pessoa tem a liberdade de se reunir ou não em ter uma organização maior. Mantendo esse contexto de revoluções, república e mudanças muito rápidas, porque a gente já conhece como foram as revoluções americanas e francesas, extremamente violentas e caóticas. Porém, para tentar entender tudo isso, Kant também para pensar o que seria ser um cidadão numa república. Para ele, seria uma relação direta entre cidadania e poder legislativo. A gente só poderia ser cidadão se a gente vota ou tem poder de decidir as leis do nosso governo. Já adiantando, nesse caso, a gente não é. Quem decide as leis seriam políticos, deputados e etc. Então, nesse sentido, como eu disse, no nosso mundo contemporâneo, os verdadeiros cidadãos seriam os deputados e senadores que realmente votam nas leis, e não o eleitor, que vota apenas como representante. Esse seria apenas, ou mais diretamente, apenas um súdito, que segue leis que não foram criadas por ele. Agora, essa parte que eu vou cortar, não tem problema, vou só me achar aqui de novo. Bom, progressista. Então, com isso, daria para se interpretar que, para não cair em anacronismos, né, por isso que eu falo daria como ser, de forma que o Kant gosta de fazer, a política de Kant republicana chega a ser até um pouco mais progressista do que a gente tem hoje em dia, dando o poder realmente ao cidadão e o cidadão geral, apesar da época ele apenas defender um sufrágio masculino universal, né? Mas hoje em dia a gente pode expandir isso para um sufrágio universal mesmo. Dessa forma, corte. Dessa forma de juntar cidadania e poder legislativo, teria apenas uma situação onde não são os cidadãos que decidem as leis. E isso seria ou em países grandes ou em organizações que decidiram isso. Pois, se o povo é grande, que seria o caso mais lógico, seria complicado fazer uma votação direta, sendo que hoje em dia a gente tem meios tecnológicos para fazer isso, sendo por celular ou aplicativo até. Mas, voltando ao assunto da época de Kant, essas eleições seriam não como as que a gente tem hoje em dia, pois seria um mandato onde ele é imperativo.
o deputado seria obrigado a seguir as promessas que ele fez anteriormente. Ele seria obrigado a seguir o currículo e não aconteceria o famoso que promete e faz diferente. Isso cai principalmente no quesito do princípio iluminista da igualdade para Kant, onde ninguém tem que ser impedido de ter direito de propriedade ou de organizar a sociedade, né? Se você é responsável, são e é um cidadão, você deveria participar do governo. Voltando para a época platônica também, faz muito tempo que a gente fala disso. Então, já sobre essa parte que a gente foi do contexto para necessidade de igualdade no poder político, ele explica o porquê que isso devia ser assim. Em 1795, ele escreve que numa república verdadeira, onde os cidadãos realmente têm poder, aconteceria o imperativo de não haver guerra. Isso aconteceria pois, se cada um pode escolher a melhor maneira de ser feliz, não só o individual, mas coletivamente, as pessoas que iriam para a guerra não iriam aceitar a guerra. Isso só acontece quando a gente tem um súdito e um poderoso, onde o poderoso, que não sofre as consequências e muitas vezes até lucra com a guerra, manda o súdito para a guerra. Se fosse uma votação comunitária da vontade geral, a guerra, não para falar que nunca aconteceria, mas raramente aconteceria. Assim, essa flexibilização progressista da cidadania em Kant se baseia na ideia que uma Constituição que o cidadão há de ser cidadão e ter poder legislativo. Agora, corte, que eu tenho que me achar de novo. Cidadão, a guerra é uma das consequências da guerra. Tá, é o que eu disse agora. Pagar pelos males, segunda parte. Ah, celular, fiquei. Que eu tenho que ir no barzinho. Tá. De forma que ele... Volta o corte. De forma que ele analisou isso também visualmente na sua época de vida, pois as consequências da Revolução Francesa estavam muito impactantes, muito vivas, porém desinteressadas, já que ninguém queria participar do mal que foi causado, porque foi, como já foi dito, muito caos e muita violência. De forma que assim, o ideal da edificação da Constituição Republicana, que depois de muitos conflitos, numa coisa semelhante a um espírito do tempo, ou uma consequência lógica, de forma que o Kant é lógico, depois de muitos conflitos, seria atingido o ideal republicano, incluindo os monarcas absolutos, que são influenciados por déspotas esclarecidos, que governam e decidem as leis de forma que o executivo, o rei, o presidente ou o monarca é obrigado a seguir as vontades das leis, que seriam a vontade geral do povo. Sendo que até tem o parágrafo em um dos livros que afirma que o legislador dispõe do poder do soberano e, consequentemente, afirma a vontade unificada do povo com o poder legislativo. Sobre as questões dos três poderes e essas outras divisões, eu vou deixar no mestrado não, eu vou deixar corta. Sobre a questão da divisão de poderes, eu vou deixar na área escrita, pois, na minha opinião, seriam as partes de detalhamento. Aqui a gente está falando para o público geral. Porém, para finalizar e esclarecer o último conceito, meu celular deu uma caída. Tá, então vou ter que cortar essa parte. Então, para finalizar e exemplificar esse último conceito, de certa forma seria que o governante, o déspota, presidente, seria obrigado a reger de forma que a população busca. Seria uma eleição imperativa. Eu associo isso muitas vezes, por exemplo, à conquista dos direitos humanos, como a liberdade das revoluções feministas, negras, das pessoas LGBT, mais de vários sentidos. E essas são coisas onde o governo, a força hegemônica, foi obrigada a ceder pela vontade do povo, de certa forma. Eles não teriam cedido se não tivesse uma vontade do povo e uma possibilidade de revolução. Então, para fechar tudo e fazer uma conclusão para depois editar, para finalizar tudo, fazer uma conclusão, dessa forma, simplesmente a gente tem que, para Kant,
na sua época e até comparativamente hoje em dia, ele chega a ser bem progressista, já que o poder legislativo deve ser feito pelo cidadão, não, pela... Cadê a cerveja? Dessa forma, temos claramente que para Kant, o poder legislativo há de ser soberano e não só, feito por cidadãos, que seria todo mundo, à vontade geral, criando um sistema muito mais progressista do que outros da sua época e até comparativamente alguns da nossa. Dessa forma, a gente decidiria pela maioria dos votos, afirmando, ultimamente, que toda verdadeira república é um sistema representativo do povo. É um sistema de comunidade coletiva, onde todos decidem e decidem à base de sua necessidade e à base de sua capacidade de ajudar o outro de produzir. De forma que o povo unido não apenas representa o soberano, mas é o próprio soberano, pois nele está organizado originalmente o poder supremo. E isso seria uma citação direta. Então, em vista para concluir, para Kant se mostrou necessário a separação dos três poderes, apesar de todos seguirem a representação da vontade, adicionando os detalhes que o poder executivo deve ser ocupado pelo número menor de pessoas, sendo apenas um rei, presidente ou de qualquer forma. O rei esclarecido de Platão, né? Meu celular caiu de novo. Tá. Conclusão rapidinho, eu edito essa bosta. Então, seguindo, para Kant a democracia e a república consiste em uma forma de governo que fomenta os cidadãos a desempenharem o seu poder legislativo, a decidirem como é a melhor maneira de viver, para então o poder executivo poder executar essas maneiras pelas vontades particulares, já que a vontade geral de como viver já foi decidida, aprovando leis e o outro as executando. Da mesma forma que na época se falava de vontades gerais e vontades particulares, tornando assim a emanação da vontade soberana do povo um empenho que não dá para se impedir, que seria difícil qualquer governante impedir de alguma forma que não vaze aos poucos e seja necessário ceder algum poder, para algum dia chegar nessa declaração direta da vontade do povo na elaboração das leis. E por fim, temos para Kant, como já foi dito, que a cidadania há de ser ativa. Eu gostaria de adicionar que deveria ser até um trabalho. Os cidadãos devem agir diretamente na legislação e no mundo capitalista que vivemos, isso é considerado um trabalho. E todos os âmbitos dos poderes seriam guiados pela essa vontade geral unificada, evitando a corrupção de vontades particulares, que seriam decidir aonde, como e quando, quem vai construir, aonde, em quanto tempo, quanto recurso. E isso seria atos particulares do executivo. O público, a vontade geral, a legislação, apenas falaria em atos gerais. Por exemplo, seria necessário construir mais escolas. O executivo decide aonde, como e quando. Já que a gente tem esse sistema onde haveria um soberano, que na verdade age sobre a vontade do cidadão, que é o verdadeiro soberano, a gente tem uma sociedade mais deliberativa, que nem Habermas depois vem a defender, e comunicativa, cabendo ao próprio povo administrar a si mesmo a vontade geral e como decidir viver, criando uma coisa muito mais progressista do que temos hoje em dia, em vários sentidos. Então, com isso, eu agradeço por terem me escutado, espero que tenham aprendido algo,